Então, primeiro, nós percebemos que o lazer e o turismo, eles são cada vez mais álibis, né, são justificativas, isso, inclusive econômicas, para transformações urbanas e regionais. Então, isso, certo, não é novo. Muitas outras pesquisas do século passado já apontavam como, no processo de reprodução da vida, né, não só da dimensão do trabalho e da produção, mas dos lazeres, você tinha uma mobilização, inclusive, de capitais para dar conta, né, e construir espacialidades, regiões, territórios, que tinham como função específica os lazeres, né? O turismo, a diversão, e toda a multiplicidade que a ideia de lazer traz. O lazer moderno, né? O lazer desenvolvido a partir do século XX. Então, aí eu trago duas questões básicas para pensar. Primeiro, das ações e dos interesses das corporações e dos governos. Então, hoje, inclusive pelo processo, né, de tentativa de requalificação, reestruturação e de um interesse forte das corporações imobiliárias e de governos que pensam a cidade empreendedora, a cidade estratégica, né, a ideia, a pauta, né, de reestruturações urbanas em zonas portuárias, em antigas zonas industriais, comerciais, tem levado as políticas públicas a discutir e trazer esse tema, né? Como essas reformulações transformarão a cidade, darão mais qualidade de vida, atrairão turistas. Então, numa perspectiva bem mercadológica, o tema do turismo e do lazer chega. E isso vai criando novas infraestruturas e negócios. E essas novas estruturas e negócios e seus impactos, que aqui nós não estamos colocando só como positivos, não é uma visão ingênua, mas nós estamos colocando o quanto essas transformações têm chamado a atenção dos pesquisadores para entender os impactos sociais, impactos urbanísticos, impactos econômicos desse tipo de transformação que se espalham no mundo e que já chegam aqui no Brasil, né? E, sobretudo, quando eles derivam de investimentos públicos associados aos privados que redefinem espaços amplos da cidade, que tem um potencial de geração de conflitos. Né? Então, aqui eu trago algum... Oi. Bateu aqui os 10 minutos para a sala encerrar. Tá bom, eu vou concluir. Estou caminhando para a conclusão. Então, esses são alguns dos exemplos de intervenções nas cidades do Rio de Janeiro, ou mesmo mais aqui localizadas em Fortaleza, que se desenvolveram a partir de interesses privados, lógico, de muitos investimentos públicos, de transformação do espaço urbano, de transformação de uso, e aí possibilitando, inclusive, críticas, debates nessas cidades para entender a prioridade, a real necessidade desse, e criando efeitos contrastes. Aí o efeito contraste qual é? É da crítica, da alocação, da concentração de investimentos em espaços específicos da cidade, deixando de lado outros espaços que também carecem e que precisam desses investimentos. Então, a própria concentração desses investimentos gera uma agenda de discussão. Então, por que eu tenho que olhar para as cidades e perceber tanta desigualdade, priorizando espaços em detrimento de outros? Então, esse contraste, que é um problema em si, também traz uma positividade, que é a dimensão de suscitar nas pessoas que vivem em bairros ou em áreas da cidade carentes dessas condições, ou pelo menos de outras parecidas, reivindicarem. Então, essas transformações também apontam como pautas para as reivindicações, para o debate, a perspectiva de implantar infraestruturas, de construir, ouvindo essas comunidades, melhorando o entorno dos seus bairros, das suas habitações, à luz do que é possível fazer. Então, o exemplo desses casos diz, olha, recurso A, qualidade urbanística para fazê-lo há. Então, interesse da cidade como um todo há. Agora, nós queremos fazer aplicado aos interesses da sociedade como um todo. Então, como nós podemos desenvolver projetos socialmente mais justos, que tragam qualidade urbanística para o restante da cidade? Isso relacionados ao lazer, à cultura
Isso é possível. Então, como nós podemos democratizar tudo isso? Então, como nós estávamos discutindo, o quanto essas transformações que geram críticas e debates nas cidades onde elas se instituem, porque elas são localizadas e porque geram grandes transformações, muitas delas associadas a essa nova ideia, né, de requalificar espaços, sejam eles antigas centralidades, sejam as orlas, antigas áreas portuárias, a espaços voltados ao lazer, à diversão. Então, como eu havia dito, isso gera um efeito contraste, porque os outros espaços da cidade apresentam condições muito diferentes, mas apresentam também populações, camadas, jovens, pessoas de todas as faixas etárias que gostariam de usufruir, que gostam de usufruir de tais condições. Não exatamente as mesmas, com as mesmas formas e partindo dos mesmos princípios, mas de melhoramentos socioespaciais a fim de dotar partes da cidade, setores, bairros, de qualidades semelhantes, apropriadas e associadas aos interesses dos grupos sociais, muitos deles já organizados politicamente e capazes de dotar uma agenda e organizar uma agenda em função desses interesses. Então, a meu ver, essas intervenções problemáticas e debatidas como devem ser, aparecem também em termos teóricos e políticos positivamente, como um efeito contraste para debater e pensar projetos com natureza semelhante, quando se fala da importância da democratização dos espaços públicos de lazer para outras áreas da cidade. Um segundo aspecto que, a nosso ver, também contribui para essa mudança, a mudança que aponta e que vai abrindo os olhos, seja de cientistas, seja de governantes, seja de movimentos sociais, uma outra, inclusive, que incorpora outros atores, outros agentes sociais. Há pouco nós falávamos da pauta e do interesse, muitas vezes patrocinado por interesses privados, de incorporadoras, de alguns governos e formas de gestão que pensam a ideia de um modelo de modernização da cidade. Isso associado aos lazeres e ao turismo, né? E o quanto isso gera o debate, uma crítica, mas também gera uma potencialidade. Mas há, concomitantemente, simultaneamente, movimentos outros, né, movimentos de caráter popular, marginais, e que remetem, inclusive, a uma renovação e uma produção de novas teorias. Esses movimentos vão construindo espaços, vão organizando, vão dando a espaços anteriores, mesmo que não aqueles que foram reconstituídos urbanisticamente, vão dotando esses espaços com novos usos, novas finalidades, muito mais fluidas, muito mais dinâmicas e capazes de reunir diferentes grupos sociais, construindo, assim, espaços de maior diversidade na cidade. Então, não é raro perceber, ao longo do ano, festas, festivais, pontos específicos, apropriação de áreas anteriores, aonde essas atividades estão sendo constituídas, né? Do lazer, da cultura, da diversão, isso em todo o leque de possibilidades, né? Então, você tem cada vez mais formas diversas de ocupar os espaços centrais e os periféricos, né? Os centrais são aqueles que nós enxergamos, porque aparecem mais na mídia, porque são espaços de maior mobilidade, ou onde a mobilidade ela flui, mas também há uma série de outras dinâmicas que aparentemente periféricas e invisibilizadas, que dotam espaços, lugares de cultura, de lazer. Isso tem transformado a vida, se transformado, inclusive, não só numa dimensão social e de apropriação dos espaços, mas, em alguns casos, econômico, como você observa os espaços onde influem a música, o rap, o funk, o forró, e aonde desenvolvem poetas
novos escritores, onde se desenvolvem bibliotecas comunitárias, espaços onde se desenvolve a dança, o hip-hop, as quadrilhas. Então, você tem uma série de possibilidades mais tradicionais ou modernas, atuais, de influências tradicionais, regionais, ou até de influências internacionais, que vão produzindo esses movimentos. E muitos pesquisadores já têm estudado essas questões no Rio de Janeiro, na Bahia, em Fortaleza. Então, vão mostrando como o contingente, como as demandas, como a própria fruição dos interesses e desejos de novas e velhas e anteriores gerações de camadas populares vão produzindo e ocupando espaços, né? Então, essa demanda popular, essa demanda geral, essa demanda mais democrática, digamos assim, com ou sem planejamento, vai se apropriando desses espaços públicos, né? Não sem problemas, não quer dizer isso, mas é notório diversas formas de apropriação desses espaços públicos, inclusive motivadas pelo esse efeito contraste, né? Então, quem não lembra aqui de Fortaleza, da Praia dos Crushes, lá na orla, que se coloca uma orla turística de Fortaleza, mas como jovens repensaram aquele espaço, impuseram certas condições de uso e tornaram um caso de sucesso, né? E isso vai levando a teorias que ficam muito conhecidas, como a teoria do comum, dos franceses Dardot e Laval, quando eles vão pôr em discussão como a produção da cidade, como os espaços públicos, a vida e o cotidiano da cidade são comuns. Então, que não devem ser meramente mercantilizados ou produzidos à luz, né, de uma perspectiva de individualização, mas como tudo isso pode fazer parte de todo um movimento de constituição de algo diferente. Então, o lazer aparece como uma forma muito lúdica e eficiente, posso dizer, atrativa, diversa e que atrai massas, né? E não tornando aí o termo massas um aspecto pejorativo, de transformação dos lugares e produção de ideias. Então, as pessoas, os grupos, as famílias em lazer produzem novas sociabilidades que são muito eficientes no processo de apropriação e redefinição dos lugares, mesmo aqueles aonde as condições não são dadas como as ideais pela municipalidade, pela mobilidade urbana, pelos projetos urbanísticos. Então, nesse sentido, aqui eu coloco alguns exemplos, dos quais eu já mencionei, que são exemplos de reapropriação, de constituição de espaços conhecidos, como festivais nas estruturas de lazer e cultura do nosso Estado, né, como Centro Cultural, Dragão do Mar, ou mesmo nas centralidades, nos bares que atraem públicos diferentes e dotam as centralidades que alguns chamam de morta, mas que, na verdade, não é morta, é redefinida, e há mesmo espaços outros do esporte que estão e que se difundem na cidade, mas que ainda são muito raros e que muito aquém das necessidades e da diversidade que a população, que as pessoas, as famílias, os grupos, as comunidades almejam, né? Então, essas práticas, elas, ao mesmo tempo, têm uma força na apropriação e estão sendo cada vez mais vistas pelos teóricos, ainda há pouco pelos urbanistas e legisladores, mas já sendo muito vista pelos teóricos como a importância do lazer, do turismo, das práticas de modo geral, na apropriação desses lugares, né? Então, nessa dimensão, e para finalizar mesmo, como pensar o lazer e o direito à cidade? Então, quais seriam as estratégias, né, para não falar só que fizemos um diagnóstico, né? Então, diagnosticou, falou, disse que o lazer tem se tornado importante tanto na transformação das cidades, como também tem virado cada vez mais páginas de livros, conceitos, né, em artigos, em falas de professores e alunos, em teses, dissertações, mas o que é possível fazer para avançar? Quais seriam as estratégias? Então, aqui nós, humildemente, né, pensamos duas ações básicas, que não são suficientes e sempre estão abertas à discussão, complementação, negação, inclusive. Então, nós pensamos, em termos espaciais, e aí vem um pouco do nosso coração e nossa cabeça geográfica, de pensar essas ações
em duas escalas, né? Que complementam a vida, já que ninguém pode criar cidadelas dentro da cidade e fechar as pessoas em espaços específicos. Isso é a morte da cidade, quando você nega a fluidez na cidade, inclusive para o lazer. Então, a gente pensa em duas escalas de ação. Né? Na escala do bairro, desenvolvimento de políticas públicas, culturais, adequações urbanísticas e construção de mais e novos equipamentos de lazer e cultura nessas áreas, no entorno, sobretudo nas zonas de ocupação densa e popular. Então, quando pensar as EIs, quando pensar as ocupações, pensar, lógico, a requalificação, a questão também da regularização fundiária, mas não se pode negar a essas pessoas, no seu entorno, espaços públicos de qualidade e ações de lazer e cultura para que elas construam as suas vivências também nesse plano da apropriação dos espaços. Então, isso é fato que a definição do que e onde construir ou promover deve passar pela participação popular, porque, como nós vimos, quando o simultâneo, o contingente, o não planejado tem um papel muito importante na apropriação dos espaços de lazer. Então, planejar antes, sem conversar com as comunidades, tende ao fracasso, como isso está nos manuais de planejamento. Né? Então, se eu pensei isso na escala do bairro, como pensar isso na escala da cidade como um todo, já que existem outros espaços de lazer conhecidíssimos que estão a distâncias, a quilômetros da habitação de muitas pessoas, dos mais pobres. Então, ninguém pode produzir espaços fechados. Então, a ideia de construir também uma cidade que dê condições de mobilidade, inclusive em direção a esses espaços de lazer. Então, por isso que é pensar uma promoção, uma redefinição das estruturas do sistema de mobilidade urbana, né? Tanto pública e coletiva. Quando eu falo em mobilidade urbana, sobretudo pública e coletiva, e que ela tem que características? Muito mais reticular, né? Muito mais em forma de rede, para facilitar o acesso dos diferentes pontos. Há certas características positivas no nosso sistema, mas que precisam melhorar, e que essa rede seja capaz de ligar com maior facilidade e menor custo espaços de moradia aos principais espaços públicos da cidade já existentes. Então, como acessar cada vez mais os centros culturais que nós temos na cidade, a orla, as diferentes orlas, os parques urbanos, os parques naturais. Então, no meu modo de compreender, as ações elas têm que ser produzidas nessas duas escalas. Do contrário, a gente pode requalificar os bairros, mas confinando as pessoas àquela realidade. E se nós apostamos só na mobilidade, no uso de espaços específicos, nós esquecemos de dotar outras áreas da cidade com espaços, ações que façam e contribuam para fluir essa dimensão do lazer e a democracia e o direito à vida digna de lazer, com lazer na cidade. Bom, é isso que eu tinha para falar e acredito que os colegas vão aí trazer outras discussões até mais interessantes. É isso. Obrigado. Obrigado, professor, pelas suas explicações, bem esclarecedor e trabalhando naquela ideia de multiescalar, né, multiescalaridade com o turismo, sobre o lazer também. Muito obrigado pela sua fala. Eu vou passar a fala para o professor Eustógio, mas antes eu gostaria de enfatizar que quem tem alguma perguntas, já podem ir elaborando, né? No final, podem levantar a mão, para poder a gente já ir se organizando, para quando no final não ficar muito bagunçado. Né? Então, quem já tem pergunta, algumas indagações, já podem ir escrevendo, à medida que vai repassando também para os outros, dos outros integrantes dessa mesa. Eu gostaria agora de parabenizar a fala do professor Alexandre e agora repassar a fala para o professor Eustógio. O professor Eustógio é com o senhor. Meu caro Caio, obrigado pela transferência, né, do direito à fala. Para mim é um grande prazer, na realidade, participar dessa atividade, poder contribuir um pouco nesse trabalho árduo e extremamente excepcional que a professora Clélia Lustosa
realiza aqui no Observatório das Metrópoles de Fortaleza, enquanto coordenadora. E nessa mesma perspectiva, dessa possibilidade de discutir, falar sobre questões fundamentais para o entendimento da realidade da nossa cidade e para a resolução dos problemas vivenciados na referida, poder, de uma certa forma, compartilhar a mesa com o professor Alexandre, que inclusive fez uma explanação excepcional e que torna a minha vida muito difícil. Então, falar depois do Alexandre é muito difícil. Então, vou tentar, de uma certa forma, me colocar, né, da maneira mais... Bom, não tão brilhante como a sua, mas tentar, de uma certa forma, animar a discussão e a reflexão. E, na sequência, a possibilidade de conhecer o Marcos Levi Nunes, porque, na realidade, essa perspectiva, né, de convidar pessoas envolvidas na cidade e a lidarem com os problemas que a referida enfrenta, e, de uma certa maneira, até pensarem de uma forma estratégica, procedimentos alternativos de resolução dos problemas que a cidade, de fato, ela pensa. Então, talvez teria a oportunidade de aprender muito a partir da fala do Marcos Levi. Até acho que ele deveria falar antes de mim, né? Porque, na realidade, talvez fosse mais interessante ouvi-lo antes e trabalhar nessa perspectiva da leitura do Alexandre, refinada, na perspectiva bem sistematizada, e depois ouvir um pouco a fala do Caio, no sentido de dizer, mas isso como se coloca no dia a dia, no embate, né, que a comunidade tem, no sentido de conquistar, né, espaços que não foram pensados e idealizados, né, para eles. Nessa perspectiva que talvez eu me coloque, né, tentando, de uma certa maneira, dialogar um pouco. O que é a nossa leitura acadêmica, como nós nos colocamos enquanto acadêmicos, no sentido de entender a cidade e na perspectiva também de tentarmos contribuir na resolução dos problemas que a referida coloca. E, nesse sentido, nos últimos tempos, eu reflito muito no que se refere à necessidade de nós, cientistas sociais, revermos um pouco o que até então nós fizemos, enquanto entes importantes no deciframento da cidade e do urbano, e que, de uma certa forma, corrobora tanto no fornecimento de elementos para balizar as políticas públicas pensadas pelo Estado, como também um conhecimento, informações e metodologias que podem ou que poderiam, de uma certa forma, auxiliar as comunidades que habitam na cidade, principalmente em áreas que hoje se encontram vulnerabilizadas, aliás, que desde sempre, né, são vulnerabilizadas, são áreas que, de uma certa maneira, e lamentavelmente, nós não podemos falar de uma forma diferente, né? Houve uma perda não, na realidade, talvez não tenha ainda ascendido a um estágio que seria um estágio ideal. Nessa perspectiva, talvez eu coloque, uma crítica, não posso dizer que é uma crítica, na realidade é uma autocrítica. E nessa autocrítica nós acabamos fazendo algumas questões, adotando alguns procedimentos analíticos um pouco diferenciados. Alexandre, na fala dele, ele frisou muito bem, né? Então, como um grupo de pesquisa associado às ciências sociais, eles dispõem na contemporaneidade de dificuldade de discussão de questões que fogem um pouco às pautas, que são as pautas mais comuns, né? Por exemplo, que residem muito no universo do morar e no universo do habitar, e colocando reflexões e elementos analíticos que levam a pensar a cidade a partir de outras matrizes. Eu gostei muito quando ele fala na perspectiva nos movimentos populares insurgentes e apresenta, na sequência, a ideia de uma cidade planejada. E, nessa perspectiva do planejamento, ele se questiona, mas por que, eventualmente, a questão do lazer ela não entra em pauta, né? Essa questão que Alexandre, de fato, coloca. Por que ela é esquecida pelos governantes e por que das resistências dos estudiosos das ciências sociais em colocarem em uma situação, em um contexto também estratégico? Porque, de uma certa maneira, o direito a habitar,
o direito a se alimentar, o direito a trabalhar, ele não pode, como se diz, ser pensado enquanto únicos direitos ou interesses das comunidades, principalmente das comunidades periféricas, né, que habitam as cidades do nosso país. Outras possibilidades se apresentam, e dentre elas a perspectiva do lazer, né? É nesse sentido que eu começo a pensar, né, que nós, os cientistas sociais, trazemos a discussão do direito à cidade, que foi pensada no início dos anos 80 no Ocidente, para tentarmos entender as cidades brasileiras. E fazemos com isso uma pura e simples transposição de conceitos e noções que não têm um rebatimento efetivo no mundo que nós vivemos. Porque, na realidade, nós não somos ocidentais. Na realidade, podemos até nos sentir ocidentais, mas, no fundo, representamos uma sociedade que foi ocidentalizada. E nessa perspectiva da ocidentalização, é que talvez tenhamos que estabelecer um pouco com um diálogo, principalmente com aqueles que lidam no domínio das artes e que deram uma grande lição no movimento, né, modernista, e começaram a conceber uma tônica, uma lógica representativa do que seria a sociedade brasileira, do que seria esse universo que nós entendemos enquanto Brasil, e trabalham com a ideia do antropofagismo, e utilizando a ideia do antropofagismo, eles remetem à nossa capacidade, de fato, de utilizar modelos e padrões provenientes do estrangeiro,